Essa coisa de astrologia não funciona. Muita gente ainda acha assim, ó, isso é conversa para boi dormir. Mas olha, se você hoje for num planejamento, por exemplo, de um cara que planta o que você come, com exceção desses que são manipulados geneticamente, mas hoje se uma pessoa quiser fazer, vamos plantar milho, ele obrigatoriamente tem que escolher uma lua para plantar milho. Porque se ele planta milho numa lua nova, a espiga nasce sem caroço. Então a sua influencia? É claro que influencia. Qual é o dia que mais entra gente no hospital para parir? As mulheres estão grávidas, é muito diferente o comportamento durante o período, por exemplo, da gravidez, no 9º mês de gravidez. Se a lua estiver cheia no céu, olha, vai dar trabalho a quem estiver lá na maternidade, porque é um dia que mexe com as águas, a gente está dentro da água da mulher e a gente vai sofrer interferência direta disso. Vocês podem observar uma coisa interessante, se vocês estiverem viajando, quando você começar a ver muito bicho morto na estrada, pode olhar para cima que a lua está cheia. Você pode ver, qual é o pior dia no manicômio? Na noite de lua cheia, famosa, conhecida pela lua dos doidos, né? Lua cheia é lua de doido. Por que se fala isso? Porque literalmente é a lua do doido. Então, se um astro como a lua, não é, que é um astro pequenininho, tem essa influência sobre as marés, imagina dentro de uma criatura que 80% é água. É claro que vai influenciar. Não é? A nossa base molecular é dentro d'água. Nossas moléculas estão dentro d'água. A célula, o que é que ela tem? É água. Então, como isso não pode influenciar? É claro que vai influenciar, mas não vai determinar. Ela vai influenciar. Mas quem é que determina? Quem determina é o cara que é dono daquilo. Agora, muitas vezes, aquele que determina a sua vida, ele não é suficientemente forte para determinar muito mais que um astro. Pode ser que um astro termine ele influenciando muito mais do que a sua determinação possa controlar aquele astro. Então, quando a gente estuda astrologia, a gente tem que estar sempre a par de todas as situações que envolvem um mapa. Uma outra coisa interessante, existem eventos que são eventos coletivos. Então, uma pessoa vai dizer assim, não, veja bem, não existe isso, existe. Por exemplo, o Natal é um evento coletivo. Quando você diz assim, eu não acredito em Papai Noel, não interessa se você acredita, lá no shopping vai ter Papai Noel. Mesmo se você diga que não acredita, vai ter um Papai Noel no shopping, vai ter um Papai Noel em cada esquina. Porque isso é um evento coletivo, é internacional. O mundo funciona assim faz tempo. Aí vai ter Páscoa, aí você diz, eu acho que a Páscoa é uma coisa consumista, também não interessa. Eles vão fabricar milhões de ovos e vender milhões de ovos, vai ter 1 milhão de propaganda, porque isso é uma coisa coletiva. E você vai ver o quê? Você vai ver as pessoas dizendo, mas o ovo esse ano está muito caro. Aí você vai uma semana lá no Carrefour, nas lojas americanas, tá todos os ovos pendurados, você diz, está vendo? Está caro, não vai vender nenhum. Aí você diz, eu vou deixar para o último dia. Quando vai lá não tem mais nenhum ovo inteiro. O que sobrou está tudo quebrado, você já fica com raiva, vai levar 2 e pagar 1, mas assim, você ficou sem seu ovo, porque você achou que estava muito caro e não ia vender. Mas todo mundo comprou. É força da propaganda? A propaganda faz parte daquilo, mas aquilo não existe por causa da propaganda, porque isso é um evento coletivo. Aí as pessoas trabalham do começo de janeiro, aí em fevereiro tem um carnaval, é um outro evento coletivo. Aí esperam o Natal, Ano Novo, aí aquilo explode no céu, fogos de artifício, todo mundo da família se dá as mãos e cantam. Feliz Ano Novo, né? Mesmo que depois de 5 minutos todos passem a se odiar como era no ano passado, mas não tem problema. Um ano novo, todo mundo vai se beijar, chorar, muita gente vai pedir perdão, aí a hipocrisia reina, não interessa. O evento do Ano Novo acabou de rolar. Aí vem tudo para a Avenida Paulista, vai lá para a Baía da Guanabara e o céu explode em cor.
é uma coisa linda e maravilhosa. Isso é um evento coletivo. A gente vai mudar? Não, esqueça. Isso não vai mudar. Então são coisas que influenciam muito a sociedade, porque assim, ó, você vai ser carregado por aquilo. Mesmo que você não acredite em Papai Noel, você vai ter que entrar na dança do Papai Noel, vai ter que entrar na história do Papai Noel. Ah, mas para mim não interessa, eu acredito no Ano Novo Chinês. É mais um ano para você. Vai ser mais um trabalho, porque você vai ter que se sujeitar a uma semana antes do Ano Novo no Brasil, que vai parar, e uma semana depois, porque o povo está bêbado e só vai voltar na outra segunda-feira. E é assim, ó, movimentos coletivos, a gente não tem um poder sobre ele. Assim como é, por exemplo, uma doença. Uma doença coletiva enlouquece o governo, vamos ter que inventar vacina, vamos ter que correr atrás geralmente de um grande prejuízo. Porque aquilo já rolou, já envolveu 400, 500, 1.000, 1 milhão de pessoas. É um evento coletivo. E aí, deu para fazer alguma coisa com aquilo? Ah, vamos depois tentar gerenciar. Como faz hoje o governo tentando gerenciar uma coisa chamada dengue, por exemplo. São eventos coletivos, você está sujeito a estar lá dormindo e um mosquito ir lá e te morder. Então a astrologia que eu estou falando não é a astrologia do atendimento, não é a astrologia onde eu vou estar diante de um paciente olhando o mapa dele. É uma astrologia coletiva. E essa astrologia coletiva, ela está aí, ó, desde que o mundo se conhece como gente. E assim, ó, os primeiros caras que inventaram isso, eles começaram a perceber que existia um movimento nas culturas que era uma coisa comum a todas elas. Quando todo mundo fazia uma guerra, era todo mundo junto. Aí todo mundo, quando queria fazer as pazes, aí todo mundo fazia. Aí ele começou a perceber que um determinado ponto vermelho no céu brilhante, que ele não sabia ainda que estrela estranha é aquela, porque aquela estrela se movia muito rápido no céu, mas quando ela aparecia, quando era observado o comportamento do povo, era cacete, era briga, era confusão. O cara falou, nossa, que coincidência, toda vez que aquilo aparece, o povo está em guerra. E aí foram começando a nascer as primeiras observações a respeito dos astros. Então, os reis poderosos, os caras que mandavam, eles começaram a pensar assim, poxa, aquele cara, ele sabe interpretar isso, então eu quero ele na minha corte, porque aí ele vai começar a descobrir detalhes coletivos que podem me ajudar a reinar. E dizem que, né, existem fatos, inclusive, contra fatos não existem argumentos, que a primeira Elizabeth, né, por um pouco mais de 1500, ela ganhou uma guerra por causa de um astrólogo. Veio a maior frota naval do planeta, que era espanhola. Ela não tinha nenhuma chance. E o cara olhou para o céu e falou assim, olha, o céu é um céu que daqui a 3, 4 semanas é um céu de tempestades. E é só, eles saíram da Espanha e eles vão chegar aqui exatamente neste tempo, nesta época desse mar de tempestade. Isso aqui vai ser uma confusão tão grande que o céu vai armar, que é assim, ó, eles não vão conseguir entrar em Londres pelo Tâmisa. E ela falou, você tem certeza disso? Ele disse, eu tenho certeza absoluta disso. E você não precisa se preocupar. O que é que você vai fazer? Você coloca uma armada no Tâmisa, aponta a armada para fora. Na hora que eles estiverem chegando, vire todos os navios em direção a eles e espere eles chegarem. Não, a gente tem que atacar, não de jeito nenhum, fique quieto esperando. Porque você vai ver que de um dia para o outro, o mar vai se rebelar. E 80% da frota espanhola afundou sem eles fazerem nada. Absolutamente nada. Os outros 20% eles deram conta. E a rainha, que não tinha nada, que ia perder o país dela, foi a rainha primeira Elizabeth, que nem menino, ela nem filho quis ter, né? Morreu virgem, a famosa rainha virgem, né? E foi o maior governo que a Inglaterra teve. Até hoje, nenhuma rainha foi igual a ela. Nenhuma. Nenhum governo foi igual ao dela. Eu creio por quê?
que era uma mulher que se guiava não somente pela sua intuição ou pela sua sabedoria em ser rainha, mas também porque era humilde o suficiente para ouvir os conselhos dos astrólogos. Não estou dizendo com isso que vocês tenham que ouvir o meu, tá? Bom, rapidamente, a astrologia, para a gente deixar assim, todo mundo mais ou menos com a mesma informação, deixa eu ver se aquilo ali funciona. Funciona. Isso aqui, é uma coisa calculada. Esse círculo, ele está na linha do horizonte, na nossa linha do horizonte. Se você olhar na linha do horizonte, você vai ver que existe um círculo exatamente no caminho que o Sol faz, a partir das 6 horas da manhã até as 6 horas da manhã do outro dia. Se você olhar por trás do Sol, você vai ver que aqui tem o que nós chamamos de cinturão zodiacal. Esse cinturão, ele está dividido em 12 partes de 30 graus, que é o tamanho de um signo. E esse é o caminho que o espírito faz, que ele aponta para chegar aqui. Então o espírito, ele quando ele se lança dentro desse círculo aí, ele começa a se organizar sob essa orientação. Então o que é que o espírito faz, que é uma massa de energia que tem um conteúdo, mas nada organizado? Ele já usa esses signos para começar a se organizar. Então ele se autodivide em 12 seções, que são as seções que futuramente a gente vai ler como um mapa natal. Então aquilo que era uma coisa disforme, quando mergulha aqui dentro desse tubo, em direção ao planeta em que nós vamos nascer, nós já nos organizamos naquilo que a gente chama de as casas astrológicas. Então aquilo que era uma massa com um conteúdo todo misturado, se desmistura. E aqui são 12 assuntos que a gente pode até assim, chegar numa palestra, numa conferência e dizer assim, olha, arrume um assunto diferente para colocar aqui. É um desafio que eu sempre faço às pessoas. E aqui eu tenho 12 assuntos. Se vocês arrumarem um 13º, será muito bem-vindo. Eu particularmente não conheço, porque eu só conheço 12 assuntos na vida. E esses 12 assuntos, por uma coincidência muito incrível, são exatamente os assuntos de cada signo. Então, por exemplo, quando a gente fala que nós somos guerreiros, isso é um assunto. Quando eu me levanto e digo, vou pegar o pão com o suor do meu rosto, eu vou lá, vou trabalhar para sustentar minha família, minha casa ou meus sonhos. Se eu ainda não sou casado ou tenho filhos. Isso é um assunto na minha vida. E esse assunto é o mesmo assunto que nos fala os sábios antigos, que é o assunto do signo de Áries. Eu também tenho um outro assunto, todo mundo conhece, que é o assunto que eu coloco nessa região do meu espírito quando eu entro nesse tubo. Dinheiro. Quem é que não conhece esse assunto? Dinheiro. O terceiro assunto, conhecimento. Livro, escola, faculdade, universidade. Quarto assunto, família. Quinto assunto, personalidade. Meu RG, 293345855, meu CPF, 305-281-35449. Onde eu moro? Avenida Cubatão, 421, Parque Dom Henrique, Cotia. Quem é você? Joel Aleixo. Esse é um outro assunto. A persona, o cara. Casa 6, como eu me organizo? Onde eu trabalho? O meu emprego? Eu sou um alquimista. Eu tenho um laboratório, tenho escola de alquimia. Isso é o 6º assunto da minha vida. O 7º assunto, com quem eu me casei, está lá atrás, Dona Encrenca, Jaqueline Aleixo. Tá? Yolanda, minha sócia, são as minhas associações. Quais são as pessoas que eu escolhi na minha vida, o alquimista Roberg, para sermos o quê? Associados, estarmos juntos numa empreitada. É o assunto número 7. O assunto número 8,
9, 10, 11, 12 são assuntos, que se eu me posicionar dentro desse círculo, eu vou ver. Os assuntos da casa 1 à casa 7 são assuntos mais mundanos, terrenos, do cotidiano. E os assuntos da casa 8 até a casa 12 são assuntos que têm mais a ver com essa região do meu corpo, que são os assuntos relacionados à essência, aquilo que é o conteúdo interno, não externo. A capacidade que eu tenho de me transformar, de mudar, de ser uma pessoa diferente a cada dia. Tudo aquilo que eu acredito, os meus ideais, tudo aquilo que eu busco de novidade na minha vida. A responsabilidade que eu tenho com ela. Qual é a responsabilidade que eu tenho comigo em relação a mim mesmo? O sonho, o devaneio, aquilo que está além daquilo que eu vejo. E aqui é onde eu ajoelho e rezo, porque está a minha fé. Esses 12 assuntos são os assuntos que estão diretamente ligados à nossa vida. Se você disser a mim que existe um 13º assunto que seja diferente de qualquer um desses 12, eu duvido. Qual é? Me dê um assunto que não esteja diretamente ligado a uma dessas casas. Me dê um assunto. Um assunto que faça parte da vida da gente, do nosso ser, da nossa entidade. Porque aqui eu tenho, desde a hora que eu me ajoelho e vou para rezar, até a hora que eu vou ganhar dinheiro. E assim, se você for ver no dia a dia, mesmo que você diga só, eu não acredito em astrologia, mas você vê que há 8 mil, 10 mil anos atrás, os caras já fizeram um projeto, os caras já diziam e falavam a respeito de cada signo que estava no céu, onde eram culturas muito diferentes, nem país existia. O que era que existia? A gente veio ter país no ano 1900. Porque em plena Idade Média, a Europa não era hoje o que a gente vê, França, Inglaterra, Alemanha, eram tribos, ou então eram reis. Só vieram nascer os primeiros feudos no ano 700, 800, que veio nascer o feudalismo. E mesmo com o feudalismo e a integração da economia europeia, não existiam países ainda. Não existia ainda uma cultura que você dissesse que fosse miscigenada. Mas os caras, há 8 mil anos, eles já tinham um perfil do que hoje a gente vive em qualquer cultura. Porque em qualquer lugar do mundo, se você fale do herói, ele sabe o que é. O japonês sabe, o chinês sabe, o cara da Austrália sabe, o índio brasileiro sabe. Porque eles têm um herói no meio deles. Se você falar de moeda, de troca, de dinheiro, ele também entende. Ele sabe do que você está falando. Se você falar de conhecimento, ele também sabe. Se você falar de família, ele também vai entender você. Em qualquer lugar do mundo que você chegar com esses 12 arquétipos, as pessoas sempre vão compreender você. Por quê? Porque isso são os arquétipos de uma ciência coletiva. E assim muitos reis, muitos imperadores, muitas pessoas que tinham uma visão aberta, para informações que estão além daquilo que a gente acha e chama intelecto, usavam isso muito bem e levaram muitas vantagens. E puderam permanecer muito tempo como imperadores do mundo. Bom, quando a gente está aí dentro e já constrói essas 12 casas, nós vamos entrar numa fase que é uma fase mais densa, mais pesada, que é a fase que a gente se aproxima do Sol, e esse resíduo aqui dentro, do espírito, ele se organiza em 7 frequências diferentes. Isso são as frequências que hoje trabalham o nosso cérebro. Porque nós produzimos o que no cérebro? Sinapse. Sinapse o que é? Luz. A célula brilha, e toda vez que ela produz um comprimento de onda, ela está operando do vermelho ao violeta. Toda vez que a gente imprime aqui, olhando, ouvindo, cheirando, comendo e sentindo, as sinapses fazem o quê? Estão transformando todas essas experiências aqui fora em dados. E como é que esses dados são comuns no cérebro? Luz. É uma luz que se expande do núcleo do neurônio, se espalha, vira eletricidade e depois lá na sua pontinha começa a produzir química. É uma coisa linda o que o cérebro faz, porque ele consegue fazer luz,
eletricidade e química. Consegue fazer 3 coisas viverem juntas no mesmo lugar. E o que é que ele está fazendo? Ele está traduzindo o que você está vivendo através dos seus sentidos físicos. Aquela luz se apaga para dar lugar a outra. Hoje a ciência não sabe aonde a gente vai guardar aquilo. Eu posso arrancar os 2 braços, as pernas, arrancar um monte de coisa do meu corpo, mas eu não vou perder a memória por causa disso. Então a memória aqui, ela não está. Essa é a primeira memória que a gente organiza na descida. E aí nós vamos agora para a terceira memória que a gente só conquista na matéria, que é através da memória ancestral que está no DNA. Então quando o cara nasce, o alquimista vê ele assim, ó, um corpo, um campo que traduz as suas memórias do cotidiano e um campo mais distante, onde tem campos eletromagnéticos que traduzem o momento que ele fez assim, ó. E o médico foi, pá, passou a tesoura no cordão e disse assim, ó, se vira, cara. Sai, para de ficar aí chupando tua mãe. Você é um parasita, o cara deixa de ser parasita, larga a mãe dele e aí, se não respirar, não vinga. Ainda leva uma tapa na bunda, muito bem, limpa os seus pulmões e começa a se virar sozinho. Então ele está assim, com aquela primeira memória dele, a sua memória ancestral física, o DNA, e muito mais distante, esse espaço que ele foi organizando na sua queda. Quando a gente faz na alquimia um mapa astrológico, que é isso aqui, ó, é uma fotografia do momento que o cara fez assim, ó. Essa fotografia de quem é? Um cara que nasceu aqui, ó, no dia 2 de julho de 91, uma terça-feira, às 22h10, em Brasília, no Distrito Federal. A gente vê aqui o fuso horário, a latitude, a longitude. Ele estava, quando ele fez, o astrólogo foi e desenhou o céu em volta dele, porque na astrologia nós acreditamos que assim como é em cima, é embaixo. E se o cara se vingou ali, vingou-se, né, no sentido, vingou na matéria, existiu, respirou, ficou independente da sua mãe, é porque ele conseguiu se traduzir bem com o momentum que ele se manifesta. E aí quando eu vejo um mapa desse, aí eu fico pensando e imaginando que aqui dentro esteja a sua memória do cotidiano, aqui dentro está aquele cara que está à minha frente, e eu olhando o mapa, eu vou lendo isso aqui, esta macro informação, e fazendo uma relação direta com o micro. Isso é quando eu faço uma astrologia pessoal. Eu faço essa leitura, atendo o cara, faço, né, dou conselhos, aponto um caminho e discuto, porque afinal de contas, isso aí é uma coisa que rolou no dia que ele nasceu. Aquele céu muito já mudou, mas ele veio o quê? Ele veio ao longo da vida se repetindo em ciclos. Eu faço a leitura desses ciclos para que ele, depois, desde 1971 até 2014, a gente chegue a algumas conclusões juntos. Quando nós construímos o nosso corpo, a gente fixa uma história. E essa fixação se dá na primeira célula tronco. Primeira célula formada dentro da mãe, no útero materno, com a ajuda de um espermatozoide, de um óvulo. Essa primeira célula aqui, a gente já impregna esse mapa que vai se repetir um ano depois, quando ele respirar. Para a alquimia, o espírito chega na mulher sempre 3 meses antes de haver o encontro entre a matéria. A alquimia ela não acha que o simples fato de copular e a mulher engravidar seja esse o que determinou a chegada do espírito. A alquimia acredita que o espírito chegou antes,
para fazer o ciclo completo dentro dela. 3 meses depois ela engravida, 9 meses depois ela o tem e fecha um ciclo de 12 meses de nascimento dentro da mulher, que a alquimia chama de matriz. Aí então, nós vamos agora para onde? Nós vamos agora ver um ano, um evento coletivo. E esse evento coletivo, quem é? O que a gente chama de ano novo astrológico. É como o fim do ano. Não vai ter o Natal? Não tem um ano novo chinês? Não tem o ano novo nosso? Então que para tudo, o Brasil inteiro para, você querendo ou não. Assim é o ano novo astrológico. Ele acontece a gente querendo ou não. E é porque existe uma convenção. Qual é a convenção? Isso aqui tudo gira, isso aqui tudo roda o tempo inteiro. Quando você olhar o Sol nascendo na linha do horizonte da Terra, e você olhar o momento que ele, em conjunto com o cinturão zodiacal, ele entrar no primeiro grau do signo de Áries, porque eles têm um movimento diferente, uma velocidade diferente. O Sol entrou no signo de Áries, ele vai ficar aqui um mês andando. Todo dia que você chegar aqui na linha do horizonte e ver o Sol nascendo, o signo de Áries vai estar com ele por um mês. Todo dia ele caminha 1 grau no signo. É por isso que todo mundo que nasceu entre aquele período de 20 a 20, ou de 21 a 20, ou de 19 a 21, sempre varia de ano para ano, é um ariano. O próximo mês, você vai ver que de manhã, quando o Sol nascer, ele não está mais em Áries, ele está a 1 grau de Touro. Aí a gente diz, ó, quem nasceu daqui durante todo esse mês, o Sol transitando no signo de Touro é um taurino. É essa leitura que a gente faz. Aí eu estou mostrando para vocês que no dia 20 de março de 2014, quinta-feira, às 14 horas, em São Paulo, nós vamos ter um evento. O Sol vai estar exatamente em 0 grau de Áries. Ele vai entrar no signo de Áries. E aí, para os astrólogos, nós estamos comemorando o Ano Novo Astrológico, que é um evento coletivo. Ok? Este evento coletivo, o que é que ele vai fazer a partir de agora? Ele vai, começar a iniciar um ciclo, como a gente faz no dia 31 de dezembro. Não, 2014 eu quero começar com o pé direito. 2014 eu vou mudar meu emprego. 2014 eu vou cursar o 3º ano colegial, porque 2013 eu fiz o 2º. 2014 eu vou repetir de ano. 2014 eu vou parar de estudar. 2014 eu vou viajar. Vejam que isso é um marco importante na vida da gente. 2014 eu não quero mais o que eu quis para mim em 2013. 2014 eu não sei o que é que eu quero da vida. Bom, isso já é um grande começo. Pelo menos não saber o que você quer já é um grande passo. Não é? Porque hoje muitas pessoas sofrem porque elas ainda também nem isso sabem, o que elas não querem mais para elas. E aí nós vamos começar o quê? A traçar aí um perfil das influências que esse ano vai começar a tentar impor ao mundo coletivo. E no mundo coletivo, que somos nós todos nessa sala, nós vamos fazer o que a gente quiser com esse evento. Nós vamos fazer aquilo que a gente achar que deve, ou que sente, ou intuitivamente vai interagir com ele, sem a necessidade de ficar pensando, não, hoje o Sol entrou naquele signo, hoje a Lua está em tal lugar, eu vou fazer isso. Não precisa ser assim, porque naturalmente a gente obedece. Mas assim, quando a gente tem uma informação, as coisas giram de uma maneira diferente. Porque quando você não tem consciência de um aspecto, é horrível. Vejam bem, se a gente ouvisse uma grande explosão agora, qual seria o comportamento coletivo de todos? Muita gente ia ter dor de barriga, muita gente ia passar mal, muita gente ia fazer cocô, mijar, vomitar. Algumas pessoas nem ligariam, né? Principalmente se tivesse vindo ali do Oriente Médio, de Israel, né? Porque ali é normal uma explosão de vez em quando.
Aí se eu corresse até a janela, ó, abrisse e dissesse assim, gente, calma, foi um pneu de caminhão. Na hora, todos os sintomas da sala desapareceriam como um milagre. Aí todo mundo ia dizer o quê? Ai, que alívio. Aquele cara que estava adrenalínico, o coração a 120, e o coração ia para 80 minutos depois. Porque ele ia bloquear a descarga de adrenalina no sangue. E o que foi que fez isso? A consciência. Então, quando nós temos consciência do aspecto, é muito diferente de não tê-lo. Então, o ano novo astrológico, a gente sabe, se a gente tem a informação, é uma coisa legal, porque assim, ó, a gente ouve aquilo e assim, ó, por mais que vocês não saibam o que vocês vão fazer com isso agora, uma pessoa lá dentro de nós está ouvindo, que é o nosso espírito, que é a nossa consciência, e ela pode muito bem fazer muitas coisas com isso. Então a informação é interessante, mesmo que você não saiba o que fazer com isso agora. Bem, o Sol entrou em Áries. Este é o mapa do ano novo astrológico. A roda vai girar. E todas essas informações aqui, ó, elas vão estar assim nos acompanhando durante todo o ano. Até o próximo ano que vem, estaremos novamente aqui. O ano passado, nós somos regidos por um planeta. São convenções astrológicas, assim, não dá para explicar. São convenções. Chamado Saturno, que é este símbolo aqui. E o ano passado eu dei a palestra e até umas 3 moças que estavam sentadas aqui à frente, elas falaram, Joel, é uma coisa tão difícil da gente acreditar, porque veja bem, e ficaram questionando, né? Eram 3 estudantes. Quando foi em julho, agosto do ano passado, uma delas me ligou. Falou, esse cara existe. Eu falei, que cara? O Saturno, cara. Porque você estava falando de Saturno e assim, ó, Saturno, você falou que ele ia me pegar. E não é que ele me pegou. Eu digo, ó, você não está viajando não, né? Não fumou nada, você está bem. Ela disse, não, Joel, é incrível o que aconteceu, o que se sucedeu. Foi assim, ó, aquilo que você leu no mapa foi para mim. Aí as outras 2 amigas dela, depois de um mês, foram na minha casa, são minhas amigas. Falaram, olha, sinceramente, eu achava que isso aqui era uma loucura. Você às vezes fala, você nunca quer nos convencer, mas assim, Joel, é incrível. Porque assim, ó, Saturno não só pegou ela não. Pegou eu, pegou minha mãe, pegou meu pai, pegou meus irmãos, pegou todo mundo. E Saturno pegou muita gente. Quem estava consciente daquilo, foi como um pneu de caminhão estourando. Mas quem não estava, sofreu com adrenalina, porque não tinha consciência que a explosão era apenas um pneu de caminhão. Aqui nós vamos circulando. O ano novo começa com ascendente em Câncer. Na hora que o Sol entrou em 0 aqui, na linha do horizonte, eram 2 horas da tarde. E na linha do horizonte estava nascendo o signo de Câncer. E aí, ó, também tem uma coisa muito legal. Uma coisa muito interessante. É que na linha do horizonte aqui, ó, porque aqui é como se fosse o planeta Terra, não é a fotografia do céu? Aqui está abaixo da Terra, aqui está acima, é o que a gente está enxergando. Já existia um planeta aqui, ó, que é este símbolo, que estava ali na linha do horizonte, nascendo aos nossos olhos, que é exatamente ele que foi o escolhido para reger o ano novo astrológico. Chama-se Júpiter. Ele é o maior planeta do sistema solar. E o Júpiter, ele é ligado àquela figura mitológica também do Midas. Né? Aquele que tudo toca, vira ouro. Não é? Diferente daquele do ano anterior, que era o pai dele na mitologia, o Saturno, que tudo toca e vira chumbo, e vira peso. É diferente. Não é? O peso do chumbo e do ouro são os mesmos, mas só existe uma diferença muito grande na magnitude de cada metal. O chumbo é tóxico, altamente corruptor, e o ouro é exatamente o contrário.
Você jogar uma bactéria em cima dele, um vírus em cima dele, não consegue ficar. Porque este é o milagre deste metal. Ele não se contamina, ao contrário do chumbo. Então a gente vai ter um ano diferente do ano anterior. Muito diferente. Não é? Por mais que as perspectivas futebolísticas digam o contrário, mas assim, ó, eu quero crer que esse vai ser um dos melhores anos da nossa vida. Júpiter é um planeta muito, muito interessante. Sob o ponto de vista eletromagnético, é o maior planeta do sistema solar. E sob o ponto de vista mitológico, ele é justo, ele representa a lei, os ideais, ele é super equilibrado e ele é o mais belo filho, não é? Dos deuses. Era Júpiter. Ele nasceu com um ano novo na linha do horizonte. E esta linha do horizonte aqui, ó, é a linha que está aqui, ó, na altura dos meus olhos, que eu estou vendo. E dentro desse quadrante, é o quadrante número 12. É onde eu ajoelho e me rezo, e me ajoelho e vou rezar, e vou orar. Porque aí é a casa da espiritualidade. Então Júpiter esse ano, ele vai influenciar muito essa casa 12 em que ele está na hora que o Sol entrou em Áries. Então ele é um planeta que ele vai estimular muito o avanço espiritual para todos nós. Inclusive assim, ó, trazendo, por exemplo, pessoas que não acreditam nisso, eu creio que tem muita gente nessa palestra. Porque isso é um movimento de Júpiter. Ele vai arrebatar assim, ó, as pessoas que não acreditam, que não têm essa visão espiritual, esotérica, mística, para ouvir aqui a respeito desse assunto. E esse é um trabalho que ele vai fazer. Então ele você vai ficar surpreso esse ano, porque você vai encontrar muitas pessoas que não acreditam nada disso, chegando a você e dizer, olha, não é que isso é interessante? Não é que isso faz sentido? Porque Júpiter, ele abre os nossos olhos para uma visão mais interior. Ele é um planeta que influencia o corpo, porque ele é um planeta que naturalmente, quando nós estamos descendo pelo túnel, ele ilumina a nossa visão. O signo de Câncer, ele vai estar influenciando, a gente diz na astrologia e convenciona, que esses quadrantes, eles são como uma casa. É tanto que a gente chama casa 1, casa 2, casa 3. E toda casa, ela tem uma referência importantíssima, uma porta. Né? Quando a gente desenha uma casa, a gente tem que desenhar uma porta. E esta porta da casa é exatamente aqui. Esta linha é a porta da casa. Isso aqui são paredes na casa. Esta é a porta da casa 2. Esta linha é a porta da casa 3. Esta linha é a porta da casa 4. Se eu for olhar na porta da casa 1, quem é a casa 1? É a casa do guerreiro. É a casa daquele que se levanta e diz assim, ó, vou trabalhar. Então este ano, quem está entrando na porta 1? O signo de Câncer, que é o signo da família. Quando a gente vai falar de um mapa de uma pessoa que eu estou atendendo, eu olho o signo de Câncer e falo da família dela. Quando a gente vai ler um mapa que está envolvido uma energia coletiva, eu não vou ficar falando da família de ninguém. Eu vou falar de todos nós. Isso aqui é uma família agora. Porque se vocês forem pensar, quem somos nós? Somos pessoas estranhas um ao outro. Somos pessoas que viemos de lugares muito diferentes. E nós estamos aqui para quê? Qual é o nosso objetivo aqui? Ouvir a mesma coisa. Então a gente tem alguma coisa em comum. Por mais que eu nunca tenha visto essa mulher, nem ela ter me visto, a gente tem uma coisa em comum. Eu estou falando aqui de um assunto que ela quer ouvir. Assim como você que está atrás dela, talvez você nunca nem tenha sonhado que essa mulher existisse na face da terra. Mas você está na mesma sala que ela.
ouvindo o mesmo cara, na mesma hora e no mesmo lugar. Isto é este câncer que eu estou falando. Isso é essa família. Quando a gente fala da família num atendimento, é a família da pessoa. Quando a gente fala sobre o ponto de vista do mapa do ano novo astrológico, a gente está falando dessa família aqui, ó. Se ela está na linha do ascendente e entrando na casa do guerreiro, esse ano é um ano muito interessante, porque ele vai agregar. As pessoas vão se envolver de uma maneira muito diferente. Porque não vai ser um envolvimento superficial. Vai ser um envolvimento para valer. E é um envolvimento onde o maior interesse é ser um envolvimento fraternal. Então, eu acho que isso vai ser muito bom. Até para ver assim, ó, como se comporta o povo num momento político como a gente vive. Não é? E quem sabe o povo novamente não vai se reunir de uma maneira diferente para exigir familiarmente os seus direitos. Então isso pode ocorrer. De vez em quando tem um cacete, porque aí tem o DNA dos italianos, né? Tem os DNA dos africanos, tem o DNA do povo, o povo que é de fibra, lutador, guerreiro, né? Pode ser que saia uma briguinha ali, outra aqui, mas... Aqui na casa 2, tem uma coisa muito interessante. É a casa do dinheiro. Se a gente for na porta dela, quem está é o signo de Leão. E o signo de Leão é o signo da personalidade. Se o signo da personalidade ele está entrando na casa 2 do dinheiro, assim, ó, não vai ser tão fácil ganhar o dinheiro. Mas se você estiver inteiro, se você assumir que você está diante de uma batalha, que você quer aquilo para você, não tenha dúvida que isso vai aparecer diante de você. O signo de Leão, nesta casa, vai exigir que você trabalhe, que você comande e que você não seja mole. Porque o leão é a personalidade. Se ela está diante da casa do dinheiro, ela está dizendo, só você vai ganhar dinheiro com a sua personalidade. Então vai dizer o que a você? Meu, é isso que você quer? Essa certeza você vai ter que ter. É isso que você busca? É assim que você quer ganhar dinheiro? Você tem certeza, está convicto disso? É assim que eu quero ganhar dinheiro. É assim que vai ser. E o dinheiro vai vir na sua mão. Porque você fez isso usando de um princípio básico, onde você está colocando ali a sua personalidade. Onde você está colocando ali a sua força e a sua capacidade de liderar você mesmo. Aqui na casa 3, ó, é uma casa que está, quem entrando na porta dela é o signo de Virgem. O signo de Virgem é o signo da organização. Ele está entrando numa casa que nos fala de conhecimento. Então é um ano que vai exigir o quê? Que a gente organize a nossa cabeça. Que a gente combata uma coisa assim, ó, que hoje é comum na nossa vida, que é o ficar prolixo, né? Que é o ficar perdido em milhares de assuntos. Então o signo de Virgem nessa casa, ela vai pegar o coletivo e vai dizer assim, meu, você não precisa fazer 10 cursos, faz só um. Você pode até fazer os 10, mas faz esse aqui primeiro, faz esse aqui segundo. Ó, esse que você ia fazer em terceiro, por que você não deixa ele por último, que é o mais complicado? E aquele que você ia fazer por último, traz ele para ser o terceiro. Então, vai nos ajudar muito nesse sentido, porque vai ajudar a organizar melhor a nossa cabeça. O signo de Virgem, ele tem uma influência muito grande sobre a nossa saúde, porque é o signo que mexe com o nosso metabolismo, é o signo que vai ajustar e ajudar a sermos melhores, integrando melhor os nossos sistemas, porque ele organiza a nossa vida. E assim como é lá fora, é lá dentro. E a mente humana é aquela que mais perturba o ser. Porque a senhora ficou doente aqui, como consequência, o corpo logo mais vai adoecer. Aqui está a inteligência do ser humano. E aqui está o signo da organização. E as influências vão ser diretas sobre isso. Aqui é uma casa complicada, a casa 4. Que é assim, ó. Vocês viram naquele desenho que eu fiz do cara aí dentro? Quando você olha para a casa 4,
Você vê a casa 4 no pé dele. É a nossa base, é a nossa família, é a nossa esposa, são os nossos filhos, o nosso esposo, é com quem você casou. É a sua família que está ali. E ali estão as suas raízes, é onde você se assenta e é o seu porto seguro. Não interessa para onde você vai, não interessa o caminho que você faça, mas durante todo o tempo, em algum lugar, você sempre vai estar pensando, é para aquele canto lá da casa 4 que eu vou voltar. Então ali é o nosso porto seguro. Se puxar o tapete aí, ó, o cara cai. Não é? Puxou o tapete aí, o cara cai. Então aqui, ó, só para mostrar a vocês, o bonequinho, na casa 4, ó, ele está. Aqui são as nossas pernas, os nossos pés. Uma coisa muito interessante aqui é que a lua, nesse momento aqui, ó, a lua estava nesse canto. E aí é o canto dela. Aí é o canto dela. Ela está junto com o planeta Saturno, que regeu o ano passado. Então ela vai acalmar muito ele, dizendo, não, fica quieto um pouco, nos deixa em paz. Vai tentar lustrar o chumbo, jogar água sobre ele, para que ele melhore, brilhe mais. Para que ele, né, descanse também do seu trabalho, que foi até o dia 19 desse mês ele vai estar trabalhando. Aqui vai dar um suporte muito grande à família, à familiaridade. E é uma coincidência muito grande, né? Porque o signo que a lua regencia é o que está no ascendente. E essa grande família vai fazer parte da nossa vida. Então é uma coisa interessante, a lua está aos nossos pés, porque você vai se sentir mais seguro aonde você estiver. Então, aonde você estiver, na casa que você estiver, no caminho que você estiver trilhando, ou nos mundos distantes que você estiver viajando, você vai se sentir muito mais seguro do que o ano passado. Porque a lua vai estar segurando o nosso corpo, as nossas raízes, influenciando essa relação que a gente tem com a nossa família. Aqui na casa 3, de Virgem estimulando a organização mental, também tem um planeta, o planeta Marte. E ele vai estar estimulando muito essa casa. Ele é um planeta de fogo. E ele vai estar assim, ó, estimulando muito o tempo inteiro para que a gente aprenda. Mas, graças a Deus, Virgem está aí na porta dizendo, mas vai aprender de maneira organizada, não de maneira impetuosa. Esse vai ser o desafio. Aqui quem entra na casa 4 é o signo de Libra. Então, olha, se o ano passado eu falei, pelo amor de Deus, não façam sociedade com parente, esse ano eu desdigo. Se o ano passado eu falei, encontre e seja sócio de qualquer pirata, menos do seu primo, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, não pode ser parente. Esse ano eu vou desdizer isso. Porque quando o signo de Libra, ele entra na casa 4, influenciando essa casa, ele vai dizer assim, você pode se associar com um familiar, porque tem vamos dizer, antigamente 99% de não dar certo. Esse ano vai melhorar, porque vai ser 98%. Melhorou, não melhorou? 1% melhorou. E assim, melhorou muito, por quê? Porque você tem aqui um símbolo astrológico, que é um cálculo astrológico que os caras de antigamente fizeram, e inventaram esse colchete. E esse colchete aqui, ele se chama a cabeça do dragão. E para a astrologia antiga, este é o DNA do espírito. Não é o DNA do corpo físico, é da nossa essência interior. E se ela está na casa 4, ela tem uma relação interessante, né? Porque se ela está na casa do 4, que é a casa da família, que é o nosso DNA, e ele é o DNA espiritual, tem alguma coisa interessante aí. Porque existe uma relação entre o espírito e a carne. E ele é um protetor. Ele é o santo protetor. Eu digo que quando o espírito cai, este DNA está sempre circulando ele, dizendo assim, vai, que no fim vai dar tudo certo. Mesmo que a gente vá nascer no Brasil de Lula, mas confie. Confie.
Aqui você tem uma força muito grande nessa área, porque este símbolo, ele vai nos dar conforto, segurança. Vai ser um ano também que muita gente vai perder parente. Então vocês já escrevam no caderninho, porque este é um ano que pelo menos cada família, isso vai acontecer todos os anos, claro, né? A gente diz assim, esse cara está falando uma besteira, porque todo ano morre alguém da família. Nos últimos 10 anos não morreu ninguém da minha família. Nos últimos 10 anos não morreu ninguém da minha família. A minha irmã morreu há 10 anos atrás. Mas depois dela, ninguém. Continuam os meus 78 primos, por parte de mãe, vivos. Continuam os 13, minha mãe já com 81, que é a mais velha irmã, continua tudo vivo. E eu tenho certeza que vocês aqui podem ter essa mesma experiência que eu. Há algum tempo não morre gente na família, mas esse ano vai morrer. O Ano Novo Astrológico, quando ele traz esse dado da cabeça do dragão na casa 4, é um forte indicativo disso. Que muitas famílias, esse ano, nós aqui que estamos ouvindo isso, podemos ter, ao longo do ano, pelo menos até março do ano que vem, a tendência de perder uma pessoa querida. Ou então aquele que a gente vai dar graças a Deus de ter desocupado o espaço para nascer uma coisa melhor. Mas era seu parente. Aqui na casa 5 é a casa da personalidade. O cara que entra aqui, ó, é o Escorpião. O signo de Escorpião, ele está entrando na casa 5 no Ano Novo Astrológico. Então assim, ó, se forem vocês mesmos que estiverem o ano que vem nessa sala ouvindo a palestra do ano que vem do Ano Novo Astrológico, eu vou ter que me apresentar de novo. Porque o signo de Escorpião na casa 5, ele vem promover o quê? Uma palavra-chave para que você mude muitas coisas na vida sob o comando dele. Ou muda, ou muda. Com Escorpião não tem acordo. Então isso aqui vai ser muito bom, porque assim, é uma oportunidade que a gente tem de acabar com todas aquelas manias horríveis que a gente coloca como crença. Quando diz assim, eu sou cético, e coloca isso como uma crença. Aí você está diante de muitas oportunidades de abrir a sua mente, o seu coração, o seu espírito, e você não muda, porque você colocou aquilo como uma verdade. Coitado de você esse ano, porque Escorpião vai acabar com a sua crença. Porque ele vem para isso. Ele vem para acabar com as nossas crenças, para que a gente crie outra. Quem sabe aquela outra não seja melhor do que essa. Vamos arriscar. Vamos arriscar. O Escorpião é um signo de mudanças. E na casa da personalidade você vê, ele está concentrado aí sozinho e vai fazer, creio eu, um bom trabalho. Aqui na casa 6 é a casa do emprego. Quem está entrando na casa 6 é o signo de Sagitário. Olhe, se alguém chegar para você e disser assim, eu tenho uma proposta de trabalho em outra cidade, vá. Olha, eu tenho uma proposta de trabalho, mas é longe daqui, vá. E é um ano assim que você tem que aproveitar ao máximo dentro da própria empresa, dentro do lugar de trabalho, a promover e a estimular as viagens. Ele estimula porque ele gosta de um horizonte novo. Então, se vocês tiverem esse ano assim, ó, qualquer coisa que vocês possam fazer dentro da estrutura de trabalho e sair fora e participar de congressos, de eventos, de seminários, vá, porque Sagitário é quem manda este ano na casa do trabalho. E Sagitário, assim, ó, ele só gosta de novidade. E de preferência, as novidades que estão fora do seu município. Não vale eu ir para congresso em Cotia, porque eu já moro lá. Às vezes, nossa, Sagitário vai me arrumar um congresso em São Paulo. Ele também não gosta de São Paulo, porque Cotia é do estado de São Paulo. Agora, se disser no Rio de Janeiro, aí ele fica tranquilo. Ele diz, não, pode ir, está a mais de 450 quilômetros. Então, se mandem. Porque assim, ó, o que você colher
em viagens que estiverem longe do seu domicílio, vocês podem ter certeza que vocês vão engrandecer muito o trabalho que vocês fazem. Então, assim, ó, fiquem atentos e participem de eventos coletivos que estão fora do seu domicílio. Aqui na casa 7 é uma casa interessante. Porque quem está entrando aqui na casa 7, no ano novo astrológico, é o signo de Capricórnio. E Capricórnio, ele é um signo meio chato, né? Porque capricorniano, ele é... para você mudar um capricorniano... Eu sou capricorniano. Eu estou fazendo uma meia-culpa que a minha mulher tá. Elas ficam felizes, né? Elas ficam felizes. Capricórnio é o quê? Capricórnio é um bicho chifrudo. Capricórnio, na convenção astrológica, quando você desenha o zodíaco, aí você tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. Esse é o desenho original do zodíaco. Quem é Capricórnio? É o cara que está aqui, ó. Então, Capricórnio tem uma coisa interessante. Se ele andar de lado assim, ó, ele cai, né? Porque não é uma roda. Se ele andar para cá, também cai. Se ele andar para frente, cai. Se ele andar para trás, cai. Por isso que ele não muda. Porque ele fica assim, ó. Estável no canto dele. Você conhece o Capricórnio? O Capricórnio tem 2 chifres imensos, né? E tem a cabeça muito dura. Então, além dele ser um ariete, né, um carneiro de cabeça muito dura, ele ainda tem aqueles chifres enormes. Então, além dele bater com força, ele fura. Então, Capricórnio também, quando fica bravo, nervoso, ele é um ser ignorante. O Capricórnio, ele está entrando aqui, a força de Capricórnio, na casa do casamento. Então, assim, ó, se você é casado com capricorniano, aguente, né? Porque o ano novo astrológico, nós vamos ter uma influência. Aqui no signo de Capricórnio existe um cara que é um planeta chamado Plutão. Plutão em Capricórnio, na casa do casamento. Se você é daquele que dá um pulinho fora, eu aconselho você a ficar 1 ano em casa. Porque ela vai descobrir. Qualquer pessoa que peque contra o casamento, que peque contra a sociedade e a associação, está ferrado. Porque Plutão vai fazer a informação vir à tona. Não tem como trair no ano novo astrológico. Não existe essa possibilidade de você trair o associado, seu sócio, sua sócia, a pessoa que você... Não tem como. Porque Plutão não vai permitir que nada fique escondido numa relação. Então, pensem. Muito. Aqui tem uma coisa linda dentro dessa casa, que é Vênus. Ela é a regente do amor. Ela é a regente de Libra, que é o natural dono dessa casa. Então isso vai favorecer muito o casal, vai favorecer muito o acasalamento. E vai ser muito bom fazer sexo em 2014. Porque ele vai favorecer o amor, o contato. Então o casal, eles vão estar se olhando mais em 2014. Então aquela coisa de entrar no cotidiano, de tornar o casamento aquela coisa, né, corriqueira, cotidiana, cansativa, chata, quebre isso e aproveite Vênus nessa casa. Na casa 8 é a casa da transformação. Tem uma coisa muito legal aqui. O signo de Aquário está entrando na casa. O signo de Aquário é um signo moderno. Então, se você for numa loja a partir do ano 2014, agora, no dia 20, não compre coisa velha. Não entre em sebo. Se você for comprar um livro, faça o favor, vá na Cultura. Esqueça o sebo por 1 ano. Porque assim, ó, Aquário na casa 8, ele vai querer novidade. E as novidades aquarianas têm que ser novidades modernas. Nada do ano passado. Nada que faz 1 ano.
Então esqueça o velho esse ano e se apegue ao que é novo. E quando for adquirir qualquer coisa que mude, que transforme você, que você acha que você... Puxa, eu quero comprar um carro novo para mim em 2014, escolha o mais diferente. Escolha mais moderno, não compre um carro cinza, preto, porque isso já está cheio no mercado. 85% da nossa frota é cinza e preta. Então compre um verde, amarelão, sabe? Um verde camelo. Compre uma coisa diferente, porque é isso que Aquário gosta. Aquário, ele amplia muito o horizonte. Então 2014 não vai ser um ano difícil de mudar. Vai ser um ano mais fácil da gente mudar. Porque ele é um planeta, um signo aéreo. Então ele vai ajudar muito a promover a abertura do horizonte da mudança. Então vai ser muito mais difícil as pessoas ficarem pronunciando. Ai, mas é difícil, né? Às vezes eu estou atendendo, a pessoa fica, ai, Joel, mas é difícil, né? Eu digo, minha querida, você tem que mudar. Ai, mas você concorda que é difícil? Graças a Deus, Aquário, ele vai estar na casa do Escorpião, porque ele vai nos ajudar muito a evitar esse tipo de frase, que é difícil. É difícil, mas ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar a você e lhe dar segurança que existe um oásis depois daquela montanha. Então você pode subir, que lá do outro lado tem água para você beber. Aqui dentro dessa casa está Netuno e Mercúrio, em conjunção aqui dentro, com uma rodinha, tá vendo? Essa rodinha chama-se a roda da fortuna. No signo de Escorpião, na casa do Escorpião, sob a batuta de Aquário. E este planeta aqui é o planeta que inventou o dinheiro. Foi na era de Gêmeos que se inventou a moeda, a roda e o comércio. Foi na era de Gêmeos. Então é esse regente que está dentro dessa casa. Só que ele está em conjunção com Netuno e a roda da fortuna. Então ele vai fazer isso ficar se movimentando dentro da sua cabeça. Então é um ano que a gente vai buscar muito mais aquela coisa que se discute há muitos anos aqui, principalmente esses filósofos espiritualistas novos, né? Que ficam falando, vamos ganhar, é importante ter dinheiro, é importante você avançar, é importante ter uma casa nova, um carro novo, ganhar mais. A tal da prosperidade. 2014 é um ano que vai nos ajudar muito a, apesar de tudo isso que você ouve, esse negativismo, a tal da prosperidade vai rolar em 2014. Então vamos aproveitar. A casa do Escorpião, ele não admite erro. Você tem que obedecer ele. Não tem acordo com ele. É assim que a história vai rolar e vai rodar. Essa casa aqui é a casa das viagens. É a casa de Júpiter. Ele que é o dono dessa casa. Porque essa casa, quando o espírito cai, foi construída com a ajuda do signo de Sagitário. E Júpiter é regente. E adivinha, o Sol, quando ele entrou no primeiro grau de Áries, ele estava exatamente nessa posição geográfica no céu. Isso é uma coisa linda. É uma coisa fantástica. Eu acho que eu nunca fui tão... Vamos dizer assim, eu nunca fiquei tão feliz numa palestra de Ano Novo Astrológico como eu fiquei esse ano. Porque assim, você vê o Ano Novo Astrológico entrando na região da Casa 9, que são dos ideais, em conjunção com este planeta que é Urano, o planeta mais moderno que existe no céu, porque é ele que rege Aquário, que é esse cara que a gente estava falando anteriormente. No signo de Áries, que é do guerreiro, do começo, onde se inicia naturalmente o zodíaco. Então não tem como descobrir que aí haja qualquer defeito. É uma casa que vai iluminar esse sol, a nossa consciência do guerreiro. E é a consciência que a gente vai criar da necessidade que a gente tem que se deslocar para aprender mais. Porque essa casa, que tem a influência grande de Júpiter, que é o signo das viagens, vai nos obrigar de alguma maneira a sair olhando do que está por trás ou além da nossa caixa, da vida que a gente vive. Hoje a gente vive como? De casa para o trabalho,
do trabalho, vamos para um happy hour. Vai no happy hour, não é? Namora um pouquinho e depois vai para onde? Para casa. É isso assim, ó, que a gente vive. Então a gente vive em torno do nosso destino, das nossas funções, da nossa família e do nosso companheiro ou da nossa companheira. É esse quadrado que a gente vive hoje na vida. Com o Sol nessa casa, em conjunção com Urano, no signo de Áries, ele vai estimular o quê? Que a gente saia dessa caixa. Que a gente comece a perceber que existe um outro horizonte. Que a gente saia fora dela um pouco. Para a gente ver uma outra paisagem, um outro canto, um outro recanto. Porque lá existe alguma coisa moderna que a gente pode agregar esse novo valor à nossa vida. Então, é muito lindo o Sol na casa 9 em conjunção com Urano. E quem entra na casa é o signo de Peixes. Então, nós vamos ter essa segurança interior, esta fé que as coisas novas, o que está além do horizonte que Urano nos traz com esse Sol, vai dar certo. Então é hora de acreditar nos seus projetos e nas suas novidades. Se vocês têm alguma novidade em algum livro escondido, em algum canto da cabeça de vocês, um sonho que vocês nunca realizaram, o ano novo astrológico vai ajudar você a colocar isso no papel e na prática. É muito legal o Sol aí. Essa seta aqui é o meio do céu. O meio do céu, ele é determinante na nossa vida, porque no meio do céu está quem? Está São Pedro, né? Não é São Pedro que recebe a gente lá com aquela chave enorme. Imagina um dia que ele recebe um cara mal educado e o cara diz, enfia essa chave naquele lugar. É uma chave enorme aquilo. São Pedro sofre. Essa é a casa de São Pedro. Ela cruza a linha de Áries. O que está escrito aqui? O que isso significa para o astrólogo que está ali nesse mapa coletivo? É assim, ó. Toda essa história que eu contei, que eu fui falando, do guerreiro, do dinheiro, da comunicação, da família, da personalidade, do trabalho, do casamento, da capacidade de se transformar, das viagens, né, do que está além da nossa caixinha pequenininha que é a vida da gente. O meio do céu, ele vai resumir o mapa nele. E o que é que está escrito? O meio do céu em Áries. Você foi um guerreiro mesmo? Está lutando mesmo? Você conquistou as coisas com tua perseverança, com a tua força interior. Esse dinheiro que você está ganhando, você foi insistente, você foi perseverante, você fez isso com garra, você vestiu as armaduras de Jorge e foi lá. Esse conhecimento que você adquiriu, você leu o livro de luta, você assistiu o filme de guerra, você aprendeu a montar uma estrutura que você vai avançando como um general, como um soldado. Sua família, com suas raízes, o lugar que você se assenta e para onde você sempre vai voltar, é você que comanda, é você que influencia nesse sentido da liderança. Você mostra a eles que você é um guerreiro com o teu exemplo, não somente com a tua palavra. Essa personalidade sua em 2014 colocou isso à frente. Quando você se apresentava, que você dizia que era Joel, o cara, teu CPF, teu RG, você dizia para o cara entender que ele está falando com um soldado, com um guerreiro e não com um merdinha. Lá no teu trabalho, ó, você não se deixou oprimir, né, cara? Você não deixou lá qualquer um chegar lá e ficar apitando nas coisas que você tem convicção da melhor maneira que você vai fazer. Então ele vai cobrar todas as casas como se todas as casas fossem uma só, com o arquétipo do guerreiro. Essas três últimas casas, elas são o destino, o que está ao longe,
as possibilidades e a espiritualidade. E aí a gente encerra esse ciclo. Quem está entrando aqui na casa 10? O signo do meio do céu, que é Áries. Então isso vai fortalecer ainda mais a ideia da casa, que chegou a hora de você se impor. Então, se você ainda é uma pessoa que vive sob opressão, que ainda é uma pessoa que é facilmente manipulável, esqueça isso em 2014. Porque qualquer coisa que você faça, que você esteja consciente dessa informação e se deixe oprimir, porque você, deixa isso para lá, bota um pano quente, com esse eu não quero brigar. Você se engana muito a seu respeito, porque 2014 não vai permitir que você não se imponha. Não tem como fazer isso em 2014. Porque se você fizer isso, você vai adoecer. Você vai se desequilibrar. Isso aqui está no alto da cabeça. Isso aqui pega hipotálamo e hipófise. A mãe de toda a química do corpo. Isso desestrutura uma pessoa com facilidade. E esse fogo está pegando fogo aqui. É o fogo de Pentecostes. Não tente fazê-lo diferente disso. Aqui é a casa onde? A casa do horizonte. E aqui é o signo de Touro, que é o signo do dinheiro. Então assim, no horizonte da sua vida, planeje e assim, por favor, queira ganhar. Eu ainda ouço gente dizendo assim a mim, eu não estou fazendo isso por dinheiro. Eu digo, nossa, mas por que não? É um trabalho, criatura. Não, mas eu não vou fazer isso por dinheiro. Mas por que não você não vai fazer por dinheiro? Também por dinheiro. Ajudar a gente a ter uma consciência que isso é uma necessidade. É uma necessidade básica. A igreja diz assim, pode vir todo domingo assistir minha missa, mas bota a mão no bolso e me dê 10% do que você ganha. E assim, é sobre o bruto, viu? O governo desconta 25% a 30%, até 40%, depende do salário. Mas a igreja não. A igreja quer 10% sobre o bruto. Quanto você ganha? 1.500. Mas com desconto? Não, esse é o bruto. Então você me deve 150. Você ganha quanto? Eu ganho 1.000. Mas isso é com desconto? É. Mas o quanto está escrito lá? 1.300. Então você está me devendo 130. Você vê, a igreja não tem escrúpulos ao cobrar. Por quê? Porque ela precisa manter uma obra. Se Touro está aqui diante dos nossos olhos, na linha do mais longo horizonte, está dizendo assim, sonha também com ele. Se permita ganhar. E coloque ele também como um objetivo na vida. Se você vai lá na frente, então queira ganhar. Isso é fundamental para que você viva bem e faça o seu trabalho e exerça o seu trabalho da melhor maneira. É isso que esta casa está nos apontando em 2014. Então essa coisa de dizer assim, não, eu vou fazer para você, mas a senhora não é por dinheiro. Como não? Então eu não quero que você faça, eu arrumo outro. Como assim? Não, eu quero um que me cobre. Eu vou dizer, eu quero que você faça esse trabalho para mim. Então me cobre por esse trabalho. Porque de alguma maneira, assim, eu vou ganhar com ele. Posso até fazer uma parceria. Vamos fazer então um contrato moderno. Até posso aceitar um contrato moderno, mas um preço tem que haver naquilo. E por que eu posso aceitar um contrato moderno? Porque na casa das minhas associações, na casa da minha associação, eu tenho um Capricórnio aí, para reger tudo aquilo de maneira responsável, comprometida. Isto é fundamental para que a vida dê certo aqui. Na casa 12, nós temos o signo de Gêmeos entrando, o signo da intelectualidade. E é interessante, porque aqui é espiritualidade. Duas coisas parece que não se combinam, né? Espiritualidade com intelecto. Então, qual é o grande desafio para o ano? É que a gente consiga compreender que a espiritualidade é palpável. Que ela é palpável. Que ela não é uma coisa que está fora do nosso controle ou que está fora da nossa razão. A espiritualidade e o conhecimento são frutos de uma mesma essência.
Quando nós temos completado este ciclo, a gente vê que isso aqui é uma roda, que isso aqui vai ficar rodando. E à medida que roda, ela vai lançando esses campos magnéticos a partir do ano novo astrológico e influenciando o ser de maneira coletiva e de maneira individual. Quando faz de maneira coletiva, a gente não vai ter muito o que fazer com isso. Então, se acontecer um movimento coletivo, aí a gente entra naquela onda do salve-se quem puder. Ou então vamos aproveitar, ó, a onda é boa. Ou então sai correndo porque é uma tsunami. Agora, se a gente olhar sob o ponto de vista pessoal, fique atento. Fique atento. Mesmo que você não tenha gravado 1h30 que eu fiquei falando sem parar, mas o teu espírito viu. E ele vai entender. Quando ele receber qualquer sinal eletromagnético desses aspectos, dessas conjunções planetárias, ele vai compreender os códigos que vão influenciar o sistema nervoso central, hipófise e hipotálamo, com esses códigos que vibram lá na base do cérebro, vão fazer uma química para isso. E naturalmente, aquele que estiver aberto vai produzir uma ação, fruto do movimento dessa grande roda. Então, assim, ó, o ano novo, este, 2014, ele é mais leve que 2013. Muito mais leve. Então, relaxe, se solte e aproveite. Porque vai ser muito melhor do que 2013. 2013 foi o chumbo de Saturno, que pegou a gente. Mas foi bom, não foi? Porque se vocês puderam perceber, apesar de ter sido um ano difícil, mas muita coisa a gente conquistou. Porque aquele que elevou esse peso se fortaleceu mais. Ficou mais forte. Agora esse ano é diferente. Porque esse ano é o filho dele, é Júpiter. Aquele filho que ele não conseguiu comer. E esse é um ano diferente porque ele não precisa ficar pegando em peso. Mas assim, ó, tudo aquilo que ele tocar, que seja fruto de um ideal, de que venha do seu interior, você pode ter certeza que aquilo vai reluzir como ouro. Então é um ano alquímico, né? Porque o ano passado foi o chumbo. E esse ano, o chumbo vai ser transformado em um metal muito mais nobre. Então aproveite. Desejo a vocês um feliz ano novo. Obrigado. Obrigado.